tudo bem? Olha, a receita de hoje é panetone, que não pode faltar no nosso Natal, é claro. E se você quiser aprender, continua assistindo esse vídeo, porque a instrutora Flávia vai mostrar pra gente tintim por tintim. Olá, gente! Hoje nós iremos fazer o panetone, que é uma massa enriquecida, uma massa de pão enriquecida doce, mas é muito fácil, muito prático de ser feito. Então, inicialmente, nós iremos começar com a massa, que no caso aqui eu estou trabalhando com a água, mas você pode trabalhar com leite morno. E como nós vamos fazer pelo processo artesanal, que é trabalhado à mão, feito à mão, não é na maceira nem na batedeira, eu indico que você coloque o líquido morno, que assim faz com que o fermento biológico aqueça mais rápido, com que ele acorde e o processo de fermentação fique muito mais prático, muito mais rápido. Então é muito simples. Eu vou começar com o líquido. Como a água tem temperatura ambiente mesmo, só morninha, eu já vou colocar o fermento biológico. E aí você dá uma misturadinha e olha como ele já vai começar a levedar. Aí você já coloca um pouco do trigo, umas 4 colheres assim bem cheia. E aí você mexe. Misturou. Aí agora, assim é uma forma muito prática de ser feita e você não queima o fermento. Então é mais fácil de você confirmar se essa fermentação está exata, se o fermento não está vencido. É uma forma muito mais prática. Aqui, se por exemplo o fermento tivesse vencido, você iria apenas jogar esse produto e refazer novamente com o fermento bom. E como já foi feito aqui, é chamado também de esponja. Só que para ser esponja, literalmente, você tem que deixar fermentar por 15 minutos. E nesse caso nós não iremos deixar fermentar por 15 minutos. Aqui é apenas para confirmar esse processo de fermentação. Agora nós iremos adicionar o açúcar, o fermento em pó, o óleo, o sal e a gema, junto com os ovos, que aqui no caso tem 2 ovos inteiros e 7 gemas. Quando a massa de pão doce tem bastante gema, a massa fica mais leve e ao mesmo tempo macia. Então vai depender agora do processo de fermentação. Quanto mais se fermenta, melhor o seu pão irá ficar. Depois que nós fizermos a massa, iremos agregar os ingredientes que são chamados os produtos enriquecidos, para enriquecer a massa. Que no caso hoje nós iremos trabalhar com um panetone que contenha uva passas e banana passas, mas você pode substituir por qualquer outro produto. Então, terminando colocando o açúcar, o leite em pó, o óleo, também pode ser manteiga se você desejar. O sal, as gemas e os ovos inteiros. Aí é só mexer para ficar bem homogêneo. Então a massa fica bem líquida. Não precisa você diluir bem, porque você vai trabalhar com ela na superfície da mesa aqui. Então você acaba amassando ela e deixando bem mais lisa. Misturou, agora iremos agregar a farinha de trigo. Mais 4. Detalhe, essa massa aqui é uma massa de pão doce, então se você não quiser, ela é uma massa que você pode aproveitar para outras produções. Você pode fazer sonho, você pode fazer trança de coco, por exemplo, você pode fazer aqueles rolinhos de uva passa, que é um pão doce recheado com uva passa e coco ralado. Então dessa massa, desse ponto aqui que ela está, você pode fazer outras produções. Você pode aproveitar ela para fazer rosca, trança e assim por diante. Então é apenas uma questão de usar um pouquinho a criatividade. E agora eu vou para a superfície da mesa, enfarinha um pouco, ela tá meio mole, então a gente meio que vai precisar de mais farinha para poder dar ponto na massa. Coloca na bancada. Essa espátula aqui, ó, é uma espátula bem prática de ser trabalhada, fácil de ser encontrada nas casas também especializadas de panificação, de confeitaria, com gosto muito bom, e ela é bem prática mesmo, dá de raspar bem. Então, aqui agora iremos amassar.
essa massa ela não pode ficar mole demais, porém ela não precisa, não tem a necessidade de deixá-la bem dura, porque você já agrega os outros produtos. Mas vai que se acontecer algum problema e você deixou ela mais dura do que deveria, não vai ter muita dificuldade, porque depois que você adicionar os produtos, no caso uma uva passa já hidratada, já macerada, ela vai conter um pouco de líquido e aí ajuda a massa a ficar mole novamente. Então essa é a textura da massa. Não precisa você trabalhar muito ela na mesa, porque ela ainda vai fermentar, então depois você faz o processo para que ela fique bem prensada ou cilindrada. Então faz a bolinha, coloca na mesa. Vou afastar aqui para vocês verem o ponto dela, tá? Tira a farinha de trigo, aí você faz a bolinha, aperta todo mundo aqui, faz uma bolinha mesmo literalmente, coloca na mesa. Ela vai se achatar, mas não tem necessidade, ela não pode ficar tão firme e não é para ela se achatar demais e ficar líquida assim, ó, dessa forma, bem chata. Se ela ficar dessa forma, você agrega mais farinha de trigo e deixa ela fermentar novamente, tá? Então no caso aqui, a gente vai para a primeira fermentação. Então já molhei a massinha e agora nós iremos colocar na bacia, pode ser a própria bacia que foi feita o processo de produção da massa. Já com um pouquinho de óleo você coloca, tem que hidratar essa película da massa para que ela fermente mais fácil. Se caso você não colocar um pouquinho de óleo aqui, ela resseca, então digamos assim que o seu pão, a sua massa iria atingir uns 25 centímetros de altura, ela vai atingir lá uns 15 a 10 centímetros porque resseca e não deixa ela fermentar. Então depois desse processo de fermentação aqui, que a massa é doce, ela vai demorar bastante, em torno de umas 2 horas, aí nós iremos agregar o recheio. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar como fazê-lo. Oi gente, a massa já está pronta, ela já fermentou, ela é bem mais resistente que uma massa mesmo comum. E agora nós iremos adicionar o sabor dela, nós iremos enriquecer essa massa. Que no caso vai ser com banana passa, eu já piquei ela e deixei uma mais ou menos aqui, a metade de uma para você verificar como é que você vai encontrar ela no mercado. É uma banana mesmo passa, desidratada. A uva passa ela é desidratada, mas nós já hidratamos ela na água com açúcar e canela, a canela para agregar um pouquinho de sabor. Então ela fica mais úmida um pouquinho, ela não fica tão seca. Se você deixar ela, agregar ela aqui na massa, do jeito que você compra, o seu panetone tem risco de ficar muito ressecado, muito seco. Então sempre é legal, é interessante dar uma hidratadinha. Leva ao fogo por 5 minutos com água e canela. A quantidade de açúcar também, a quantidade de açúcar e canela será ao seu gosto. Se você gosta mais forte de canela, coloca assim mais ou menos meia colher para 500 gramas. E nós iremos colocar também a raspa da casca da laranja, para agregar bem aquele sabor bem legal, bem parecido ao do panetone. Se eu deixei para colocar a raspa da casca no final, porque se eu quisesse utilizar essa massa para fazer, por exemplo, o sonho, para fazer a trança, uma outra coisa, ela já estava do jeitinho que precisava. E eu agregando aqui agora, ela vai ficar bem característica ao panetone, então fica meio que, não impossível, mas não fica tão legal eu utilizar uma massa com gosto de laranja com um recheio de coco, por exemplo. E só um detalhe, a raspa da casca da laranja é só no mais fino que você encontrar do seu ralo, e é só essa parte que tem a coloração, que tem o sumo mesmo. Se você colocar essa parte branca da laranja, principalmente de laranja regional, a laranja paulista eu nem falo isso, porque essa parte branca não amarga, mas a laranja regional, se você colocar essa parte branca, vai ficar amargo o seu panetone. Então colocar só a parte colorida, que no caso essa aqui está mais para um amarelinho meio claro, você colocar só a partinha amarelinha. Se ela for bem laranjadinha, melhor ainda, quer dizer que ela tem mais sabor. Então a raspa da casca é a gosto, então você coloca a quantidade que você desejar. Abriu. A uva passa, aqui eu tenho 500 gramas de uva passa desidratada e no caso já reidratei ela com água e canela. E aqui tem 150 gramas de banana passa. Mas se você não gosta de uva passa, você pode colocar cereja, você pode colocar noz, você pode colocar amêndoas, você pode colocar qualquer outro produto. Damasco, tem pessoas que adoram damasco e tâmaras.
Então nessa hora aqui de você meio que rechear, de você enriquecer a sua massa, você pode colocar qualquer outro produto. Dê preferência a produtos secos ou oleaginosas, que são as castanhas, e frutas desidratadas. Não coloque, por exemplo, abacaxi, pêssego, figo em calda, porque vai ficar muito líquida e a sua massa vai ficar mais mole do que o deveria. Então, se você quiser hidratar, hidrate um pouquinho, mas não utilize fruta in natura. Sim, sempre fruta desidratada. Outra coisa que eu não falei foi que a massa vocês podem fazer, por exemplo, com vinho, com rum, com conhaque, com licor, com qualquer outro sabor que você desejar. É só você agregar na massa, tipo, se você vai utilizar 250 ml de líquido, você pode colocar, por exemplo, 50 ml de uísque, 50 ml de rum, 50 ml de um outro produto. E se você quiser utilizar totalmente com vinho, então você substitui literalmente a quantidade de líquido por vinho, ou suave ou seco. Fica ao seu sabor, ao seu critério. Toda massa de pão, toda massa fermentada, vocês têm que deixar ela fermentar num lugar bem seco não, bem quente, né? Então jamais coloquem ela na geladeira. Sempre deixe, se você não tem um lugar muito quente na sua casa, pode colocar ela dentro do forno, mas com o forno desligado. O forno não pode estar ligado, que aí fermenta mais rápido. A farinha de trigo também, eu utilizei farinha de trigo fraca, que são esses pacotinhos que a gente compra no supermercado. Se você for fazer o panetone para vender, é interessante que você compre farinha de trigo forte, que são aquelas farinhas de trigo de saca que você compra em distribuidores e revendedores para panificação. Porque assim o seu panetone não vai murchar depois de assado. Então pronto, já deixei bem uniforme, eu unto com a mão com óleo para facilitar o manuseio. E agora nós iremos abrir um pouquinho a massa. Dá uma enrolada para ficar bem firme e seu panetone quando fermentar, ficar bem alto. Então enrolo e aí você aperta a pontinha embaixo, coloca na forma. Na forma de panetone ela é descartável, mas não tem necessidade de você untá-la. Então você simplesmente coloca, unta a mão no óleo e você amassa para dar uma prensada e ela ficar mais ou menos do mesmo tamanho. No caso aqui, eu vou pincelar com gema. Para cada gema tem mais ou menos meia colher de açúcar e meia colher de água. Então você pincela bem mesmo para ficar bem hidratadinha e deixe fermentar. Esse panetone agora, depois que eu agreguei o reforço, o enriquecimento da massa, ele vai fermentar por em torno de 4 horas. Então, resumindo, quando você fez a massa, você deixa fermentar por umas 2 horas. E aí você vai agregar as uvas passas, você vai enriquecer a sua massa. Depois que você enriquecer a sua massa, que você colocar na forma, você vai deixar fermentar por mais ou menos 4 horas. Esse tempo ele não é um tempo exato. Ele vai depender do ambiente. Se o ambiente for mais frio, ele vai para 5, 6 horas. E se o ambiente for mais quente, ele vai diminuir esse tempo de fermentação. Então, quando você verificar que estiver na hora de assar, é quando você olhar para a superfície do seu panetone e ela tiver umas bolinhas meio que querendo estourar. Mas como é uma massa doce e enriquecida, esse processo vai demorar bastante. Vai ser daqui a mais ou menos umas 4 a 5 horas que você irá colocar ao forno. Então até lá você coloca num lugar seco e quente para que fermente o melhor possível. O seu panetone, a textura do seu panetone vai depender desse tempo de fermentação. Caso você não deixar fermentar o tempo suficiente, o seu panetone vai ficar meio pesado. E se ele fermentar o tempo necessário, ele vai ficar bem mais suave, bem mais leve, bem mais gostoso, com um produto com uma maior qualidade, né, no final das contas. E no mais é apenas isso. Então enriqueceu a massa, boleou, colocou na forminha, pincelou, aí você deixa fermentar e depois você assa. O panetone já fermentou e agora ele já está no ponto de ser levado ao forno, no forno pré-aquecido, no caso tubo 140 graus e forno doméstico mesmo, forno a lastro,
você tenha cuidado com ele, porque ele começa a esquentar muito de baixo para cima. Então, como a massa é doce e enriquecida, ela tem risco de queimar embaixo e não ficar totalmente assada. Então, forno turbo de 140 a 150 graus e forno convencional de 180 a 200 graus, numa boa dá de você assar seu panetone. Então, é muito simples, tá? Ele demorou em torno de umas 4 horas e meia para poder chegar a fermentar e chegar a esse ponto. Porque ela é doce, uma massa doce, então é muito mais pesada. Esse tempo de fermentação dobra, triplica, depende do ambiente que está. Se for mais quente, fermenta mais rápido. Se for mais frio, demora mais ainda para fermentar. Então agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido e depois, quando estiver pronto, nós iremos demonstrar e mostrar como é que o produto final fica. Bom, gente, depois do tempo de fermentação, do tempo de forno, está aqui o nosso panetone. E pela cara tá uma delícia. Isso mesmo, só lembrando, né, cara, que a gente recheou com uva passa e banana passa, mas você pode fazer com qualquer outro recheio. Pode ser damasco, pode ser tâmara, chocolate, pode ser chocolate, né, pode ser o seu chocotone. Enfim, pode diversificar. E é bem interessante que você utilize ele também depois de frio, porque assim ele vai ter mais sabor. Os sabores dos ingredientes que você adicionar vão sobressair, fica muito mais suave, muito mais leve, bom para cortar. E a decoração, enfim, fica a gosto. Pode ser um glacê, pode ser um creme, um chantilly, se você gosta. Mas normalmente ele é mais o básico mesmo. Ou para enfeitar uma mesa, você coloca um glacêzinho básico e umas frutinhas cristalizadas em cima, e aí fica muito mais legal. Olha aí, a professora Flávia sempre traz aqui umas dicas para você fazer na sua casa, para fazer bem diferente para sua família, é claro. Agora, professora, pelo cheiro aqui na cozinha, a gente percebe que ele tem totalmente o paladar talvez diferente daqueles industrializados. Isso, porque além de ser mais natural, é mais suave, não tem, a gente não colocou a essência de panetone, então não fica muito puxado, não fica com um cheiro muito forte, isso. Então, quem agregou o sabor para que ficasse mais parecido e puxasse o panetone fora a própria massa, é a casca de laranja raspada. Então ele puxa um pouquinho o panetone e fica mais suave e ao mesmo tempo delicado. Bom, então vamos parar de conversa, vamos para a parte que mais interessa. Então, professora, vamos lá fazer a apresentação do nosso panetone. Bom, enquanto a professora vai cortando, não esquece, viu, gente? Programação de cursos é no nosso site do Senac Roraima, que está aqui embaixo para você. Então pode também curtir a nossa página no Facebook, Senac Roraima, e você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui na nossa instituição. Lá. Ai, Jesus. Adoro panetone, gente. Bom apetite para você que é na sua casa e vem comigo. Delícia.